Olá, professor José Roberto, nos limites da teologia. Vamos tratar mais uma vez de perspectivas teológicas. Vamos falar sobre santificação. O texto bíblico é enfático na epístola aos Hebreus ao declarar que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, a santificação é uma condição necessária para se estar diante de Deus, para se posicionar ou ser posicionado diante de Deus. Os estudiosos e os teólogos reconhecem o papel da doutrina da santificação. No entanto, nem todos concordam a respeito do modus ou da maneira como a pessoa é posta nessa condição ou alcança essa condição de santificação. E aqui eu destaco três perspectivas. A primeira delas é uma perspectiva luterana, cujo enfoque está no aspecto posicional. Uma vez que somos declarados justos por Deus e somos salvos pela graça por meio da fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 2, versículo 8 e 9, a perspectiva luterana tende a enfatizar o aspecto da posição, ou seja, nós somos declarados santos. E por isso, a nossa confiança em Deus já é suficiente para que sejamos reconhecidos pelo próprio Deus como santos. Então, a santificação é predominantemente posicional. Uma outra perspectiva é uma perspectiva que está mais alinhada à reforma calvinista, a reforma de Genebra, e ao pensamento do próprio João Calvino. Essa perspectiva tende a enfatizar o aspecto progressivo da santificação. Ou seja, de fato, nós somos salvos e somos santificados por Deus, mas compete a cada um de nós também progredir em santificação. E para isso, nós devemos mortificar a natureza pecaminosa, devemos negar o velho homem, a natureza adâmica, e cada vez mais nos identificarmos com a pessoa de Cristo, desenvolvendo virtudes, qualidades que são condizentes com a nossa profissão e confissão de fé cristã. Uma terceira perspectiva foi desenvolvida e foi defendida por John Wesley. É uma doutrina da santificação que está respaldada no amor, numa perfeição em amor. Algumas pessoas interpretam essa visão de John Wesley de maneira equivocada, porque argumentam que para Wesley ele acreditava que a pessoa pudesse alcançar uma perfeição nessa dimensão e nessa condição humana existencial. Evidentemente, John Wesley está defendendo uma santificação e uma perfeição em tese, e que essa é alcançada em amor, na medida em que quanto mais nós amamos a Deus, como o próprio Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, nós, na medida em que amamos a Deus, vamos cada vez mais nos parecendo com Cristo e sendo cada vez mais santos, e essa santificação é resultante do nosso amor a Deus. Portanto, nós destacamos aqui três perspectivas teológicas a respeito da santificação. A primeira delas, com um enfoque mais posicional, alinhada à perspectiva luterana. Uma segunda, mais relacionada à reforma calvinista e ao pensamento de João Calvino, com um enfoque mais na progressão e no desenvolvimento de virtudes e na própria produção do fruto do Espírito,
conforme Gálatas 5:22. E uma terceira, atrelada à perspectiva wesleyana, a qual busca uma santificação respaldada e fundamentada no amor e no amor a Deus. Bem, você pode estar se perguntando, e qual dessas perspectivas é a mais correta? Na verdade, elas podem ser integradas. A Bíblia tanto revela uma santificação posicional, quanto uma santificação progressiva, quanto uma santificação em amor. Isso quer dizer que nós somos declarados santos por Deus, ao mesmo tempo em que também devemos trabalhar em prol do desenvolvimento do nosso caráter cristão, deixando que o Espírito Santo produza em nós o seu fruto, na medida em que também nós nos submetemos à vontade de Deus, que é santa, agradável e perfeita, conforme disse Paulo lá em Romanos 12:1 e 2. Também o fruto do Espírito é amor, é ágape, e por conseguinte, quanto mais nós amamos a Deus, e é o grande mandamento amar a Deus, quanto mais nós amamos a Deus, nós vamos nos desfazendo das nossas vontades, dos nossos desejos pecaminosos e vamos nos colocando cada vez mais próximos do caráter de Cristo e da vontade de Deus. De tal modo que Agostinho de Hipona, ele resumiu essa ideia ao dizer: ame a Deus e faça o que você bem quiser, o que bem entende. Isso porque, na verdade, quanto mais nós amamos a Deus, mais nós nos colocamos no centro da sua vontade e vivemos cada vez mais em santificação. Encerramos aqui mais uma perspectiva teológica nos limites da teologia, que falou o professor José Roberto. Convidamos você a assinar o nosso canal, compartilhar esse vídeo e continuar divulgando assim este trabalho. Forte abraço, saudações em Cristo Jesus e até o nosso próximo Nos Limites da Teologia.